Oi, querida amiga, eu sou Rossano Sobrinho, estamos aqui novamente no nosso programa da GRTV, programa Encontros com a Vida. Um programa que propõe refletir as questões da espiritualidade, numa linguagem direta, abordando vários temas, a partir de sugestões de vocês também, que podem ser enviadas para o meu e-mail, rossanosobrinho@yahoo.com.br. Nós hoje responderemos a perguntas de telespectadores do programa Encontros com a Vida. Envie a sua dúvida, a sua sugestão de tema. É um programa espírita, mas direcionado a espíritas, a simpatizantes, a espiritualistas em geral. Nós que estamos nessa escola terra, abençoada, aprendendo, crescendo, desenvolvendo nossas potencialidades íntimas. Somos o que na terra? Somos espíritos, somos aprendizes. O Mestre é Jesus. Estamos nessa escola abençoada para crescer, para servir melhor, para amar verdadeiramente. Todos nós sabemos que devemos amar. A grande questão é como amar. Como amar? Sem ser possessivo, ciumento, sem ter determinados níveis de apego. Porque se a verdade nos liberta, somente o amor nos felicita. Então, verdade e amor são elementos imprescindíveis para a nossa plenitude, para a nossa felicidade. Hoje temos algumas perguntas, e a primeira pergunta é: os animais têm alma? Uma questão muito interessante. Há pessoas que vivem solitariamente, mas quebram a solidão total com a companhia de um cachorrinho, de um gato, de um passarinho, né? Então a pergunta é bastante interessante, né? O que o Espiritismo fala sobre a alma dos animais? Eles têm alma? A resposta é sim, eles têm alma. A questão é, não é uma alma no estágio humano. Para que possamos entender, o princípio espiritual passa pelos vários reinos. Pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até chegar ao reino hominal, humano, a caminho do angelical. Há uma série de obras publicadas pela editora Mundo Maior, do autor Marcel Benedetti. Todos os animais são nossos irmãos, todos os animais merecem o céu. São livros muito importantes, interessantes, que falam da vida espiritual dos animais. Kardec tratou disso na codificação, os espíritos confirmaram. Há um princípio espiritual nos animais, um princípio imortal. Então, aquele cachorrinho que desencarna prossegue no seu processo de evolução. Nós não perdemos nada. Há ali algum nível de sensibilidade. O animal ainda não logrou alcançar a razão, o livre-arbítrio. Ainda está sujeito à lei do instinto, cumpre o instinto, mas há sim um princípio espiritual que transita em todos os reinos e no reino animal desenvolve já algumas habilidades, até o momento em que esse princípio espiritual reencarnará no estágio humano. O trânsito entre o reino animal e o reino humano não se processa na Terra. É preciso que esse espírito reencarne em outros mundos, em animais mais evoluídos do que os animais terrenos, até aproximar-se do reino humano e poder reencarnar na Terra numa condição de seres relativamente primários, né, mas já com a razão desenvolvida. Então é um assunto bastante complexo. Gostaria de sugerir também uma outra leitura, o livro Estrela de Luz, também da editora Chico Xavier, do Espírito Ismael, pela psicofonia do médium Isoldino Rezende. Nesse livro fala da transição do reino animal para o reino hominal. Como o espírito que está animal logra alcançar o reino humano. Esse livro esclarece, falando que esse espírito vai estagiar em outros mundos em condições ainda mais evoluídas do que quando estava na Terra. Então, os nossos irmãos, como dizia São Francisco de Assis, os animais são os nossos irmãos menores,
da retaguarda, que merecem o nosso carinho, o nosso zelo. Assim como seres angélicos zelam por nós, nós deveríamos ter essa atenção também com os animais. Não humanizando-os. Às vezes a gente quer transformar um cachorro em gente. Isso não é bom, né? Cada um deve ser tratado dentro da sua realidade, dentro da sua individualidade, mas dando carinho e amor, assim como aos vegetais também. O que o Espiritismo fala sobre o vegetarianismo? A questão foi tratada no Livro dos Espíritos, né? Kardec perguntou se a alimentação carnívora era um processo contra a lei divina, né? Matar o animal para se alimentar. Os Espíritos disseram que não, que naquele nível de evolução a carne alimentava a carne, mas que na medida que o espírito fosse evoluindo, ele se alimentaria de acordo com as suas necessidades. Nós podemos considerar que no passado a maioria dos homens e mulheres tinham trabalhos mais pesados, mais árduos, precisavam de uma alimentação mais densa. Hoje o trabalho é muito mental, grande parte da humanidade, né, está sentada na frente do computador, como nosso companheiro Clint aqui trabalhando enquanto eu estou gravando, mas sua mente está trabalhando a 1000 por hora. Então ele, se fosse alimentar como um boia fria, certamente não vai realizar o trabalho que ele realiza, ou senão a namorada vai abandoná-lo se ele engordar muito na vida sedentária que tem. Mas cada um se alimenta de acordo com as suas necessidades. Acreditamos plenamente que com a evolução nós deixaremos a alimentação carnívora, paulatinamente. E isso é uma decisão de foro íntimo. Não é ninguém de fora que vai dizer tem que parar de comer carne, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O próprio espírito pode chegar a essa conclusão e não desejar mais ou se sentir mal se alimentando de carne. Então é um processo, cada um tem a sua necessidade. Dentro da sua necessidade, ele pode se alimentar de carne e na hora que decidir parar, vai perceber benefícios disso naturalmente. Uma outra pergunta, já falamos um pouco, como ocorre a evolução do espírito ao longo dos milênios? É fácil a gente apreender, né, de forma bem sintética. A mônada divina, o princípio espiritual, que promana de Deus, transita nesses reinos que eu disse. No reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino nominal, e vai ascendendo até se tornar um Cristo. Cristo não é nome de pessoa, é um título, né? Assim como Buda, o iluminado. Então, o princípio espiritual vai passando pelos reinos. O cachorro continua cachorro, o macaco continua macaco, o homem continua homem, e o princípio espiritual vai transitando por esses reinos. Há sinalizações de que no passado houve uma evolução também das formas dos primatas. Sim, isso houve, essa evolução também se processou e com o auxílio de entidades superiores que coordenaram a evolução das formas, né, de onde originou-se a forma humanoide, a forma humana depois. O que é a reforma íntima tão falada no Espiritismo? É a renovação do mundo interior, é o despertar para o amor, é a conscientização de que somos seres espirituais, de que estamos na Terra para evoluir, é deixar o homem velho, na linguagem de Paulo, do apóstolo Paulo, e nos revestirmos do homem novo, com honestidade, bondade, generosidade, paciência. Paciência é a ciência da paz. Então, a reforma íntima ou transformação moral é a mudança de hábitos a partir da vivência do Evangelho. É um esforço pessoal por domar as nossas más inclinações. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec indagou o que é o verdadeiro espírita, né? E a resposta foi: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar ou dominar as suas más inclinações. Então, a reforma íntima é um esforço no sentido de nos autoconhecermos, para transformarmos os nossos sentimentos inferiores em sentimentos superiores.
Um exemplo simples. A inveja ainda caracteriza a larga faixa da humanidade. A pessoa olha a outra bem-sucedida, tendo algo que ela não tem, sendo algo que ela não é, e a pessoa sente inveja. Mas quando a pessoa compreender que é muito mais inteligente observar o que o outro está fazendo para estar bem e fazer igual, ele vai transformar essa inveja em admiração. Não é tão mais produtivo? Fulano é um grande jornalista, fulano é um grande músico. Eu quero ser músico e não tenho a habilidade que o cidadão tem. Aí eu vou ficar invejando, torcendo que caia uma bomba sobre ele para ele deixar de existir. Não. Eu quero saber o que esse cidadão fez para tocar tão bem o violão, para ter uma voz tão boa, para ser tão afinado. Então eu transmuto a energia da inveja na energia da admiração. Eu vou crescer e o mundo vai ficar mais belo ainda. Porque em vez de um músico, um cantor, um compositor, haverá mais um. Então é o despertar da consciência para valores eternos, que o ladrão não rouba, a ferrugem não carcome, nem a traça corrói. É a descoberta de que somos todos filhos de Deus em níveis diferentes de evolução. Uma outra pergunta é: existe inferno? O que é o inferno segundo o Espiritismo? O inferno eterno não existe. Inferno vem da palavra inferior. É um estado, o inferno, no sentido profundo do termo, existe sendo um estado interior de sentimento de culpa, de remorso, de inferioridade. Mas não um lugar reservado para a eternidade, onde ficarão os condenados queimando, sofrendo eternamente. Isso é uma figura, uma alegoria, que não podemos levar ao pé da letra. Céu e inferno são estados de consciência, não necessariamente espaços geográficos no mundo espiritual, aguardando os eleitos ou os condenados. Existem regiões do mundo espiritual de sofrimento? Sim. Regiões de felicidade? Sim. Mas tudo que é negativo se transformará um dia em positivo, porque Deus não erra. Se há condenação eterna, Deus não seria onisciente, porque teria criado um ser fadado à condenação. Sendo onisciente, ele sabe que todos nós, como contou Jesus na parábola do filho pródigo, podemos até nos afastar dele, mas voltaremos um dia. É possível nos lembrarmos das vidas passadas? Sim, é possível. Quanto menos tempo ficamos no mundo espiritual, mais fácil nos lembrarmos depois ao reencarnarmos da vida passada. Há um filme que eu sugiro, Minha Vida na Outra Vida. Esse filme é fantástico, baseado numa história real de uma norte-americana que lembrava de sua vida passada detalhadamente e até que compreendeu por que se lembrava, reencontra os filhos, ela desencarna relativamente jovem, deixa, se não me engano, 5 crianças, e reencarna em pouco tempo. E depois, ela começa a ter lembranças da vida passada, detalhadamente da cidade onde vivia, e ela vai até essa cidade, é ajudada por um padre a procurar seus filhos da vida passada. Porque considera que, fazendo alguns cálculos, ela pensa, eles podem ainda estar vivos. E os reencontra, já na senectude, velhinhos. E ela, reencarnada jovem. E esse filme tem o filme e o livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, Minha Vida na Outra Vida, o filme com o mesmo título, Minha Vida na Outra Vida. E a TVP, a Terapia de Vidas Passadas, pessoas que necessitam equacionar certos traumas através de uma hipnose da regressão, podem acessar arquivos da vida passada, presentes em todos nós, para equacionar determinados dramas. Mas isso não deve ser feito apenas tendo como motivo a curiosidade, mas dentro de uma necessidade terapêutica. Porque o esquecimento do passado é bênção que Deus nos dá, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós nos lembrarmos de tudo que já fizemos, seria bem complicado hoje no nosso estágio evolutivo. Já pensou? Saber que o filho que carrega nos braços é o seu próprio assassino de uma vida passada?
e que agora você tem que aprender a amar? Alguém que você desencaminhou numa vida passada, alguém que te prejudicou, que você prejudicou? Então o esquecimento é uma bênção, porque o grande objetivo é nós nos unirmos um dia todos como irmãos. É a misericórdia divina. A reencarnação une justiça e misericórdia. Justiça porque colhemos o que plantamos. Em cada vida colhemos o que fizemos na outra vida. E misericórdia porque podemos recomeçar, aprendendo e nos autoeducando. Quem é Jesus para o Espiritismo? Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito oferecido ao homem, à humanidade, por modelo e guia? Os Espíritos responderam: Jesus. Então Jesus é o grande guia da humanidade, o governador do planeta terrestre e o grande modelo para a nossa evolução. É o nosso mestre, o nosso Senhor. É quem nos trouxe a boa nova, o Evangelho, para que, caminhando pelo caminho por ele proposto, vencêssemos o ego, o egoísmo e alcançássemos a felicidade. A última questão: o que é mediunidade? Existem tipos de mediunidades, e aí incluímos a mediunidade natural e a mediunidade de prova. Conceitos apresentados pelo comandante Edgar Armon, um grande líder de São Paulo, que é muito interessante abordarmos. Há vários tipos de mediunidade, várias formas de percebermos o mundo espiritual, clarividência, clareaudiência. Há pessoas que veem os espíritos, outras ouvem, outras sentem. Há mediunidade de efeitos físicos, os espíritos manipulam o ectoplasma e movimentam objetos. Há mediunidades eminentemente intelectuais, vem o pensamento dos espíritos e o médium, através da psicografia, escreve, né? Como pode ser mecânica ou semimecânica o processo da psicografia, é um universo muito amplo. Mas gostaríamos de abordar essas considerações da mediunidade natural e da mediunidade de prova. A mediunidade natural, o espírito evolui, vai evoluindo, vai despertando, desenvolvendo uma capacidade paranormal de perceber cada vez mais a vida espiritual. Então aí é um desenvolvimento do próprio espírito. Essa mediunidade, ela é um desenvolvimento, uma evolução natural que todos os seres vivenciam. E a mediunidade de prova seria essa mediunidade que nós identificamos mais facilmente, que é concedida a determinados espíritos para eles evoluírem. Como essa mediunidade também pode ser tirada, assim como é concedida. Não é uma conquista evolutiva do espírito, mas ele nasce, ele renasce e é dada a ele aquela faculdade. E essa independe, inclusive, do seu estágio moral. Pode ser um cidadão materialista e médium, para justamente despertar para a realidade transcendente da vida. E a mediunidade natural é resultante da evolução do ser que vai cada vez mais contatando as fontes superiores da vida. O nosso tempo findou. Estamos aqui no programa de hoje divulgando o meu mais recente livro, Qualidade de Vida e Autoconhecimento, pela editora Chico Xavier. Peço o seu, se desejar, pelo 0800 283 7147. 0800 283 7147. Quero enviar um abraço para os amigos de Volta Redonda, onde estivemos no final de semana passado, realizando algumas palestras na 24ª Feira do Livro Espírita de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Meu abraço à minha querida irmã Lúcia, todos os companheiros da organização, ao meu amigo Marcos Leão, Robson Pinheiro, com quem estivemos, e foi uma experiência fantástica. Dizer que hoje, sexta-feira, que dia é hoje, Clinton, do mês? 19. Farei palestra hoje no Salão da Cooperativa em Espera Feliz, na Semana do Normalista, às 19 horas, abordando o tema Gerenciando as Emoções para a Paz. Meu carinhoso abraço e até o nosso próximo programa, Encontros com a Vida.